Tudo bem, pessoal? Estou muito feliz aí de estar aqui com vocês para dividir, né? Contribuir. Na realidade, eu e minha esposa, a gente está trabalhando num sentido de transbordo. Eu não sei se vocês sabem o que é um transbordo, né? Acho que esse ano todo eu tenho comentado para vocês sobre essa palavra. Essa palavra ela chegou para mim, eu sei que ela já existe, né? Mas eu comecei a estudar o que é o transbordo. Beleza, pessoal? Então todo mundo me ouvindo bem? Dá um toque aí. Eu queria saber também, as pessoas do Facebook, Instagram, me fala de onde você é, de onde vocês são, para mim ficar ligado aqui, a turma ficar ligada aí para saber. Então me diga de onde você é. Eu sei que os Somé de Angra, isso aí o cara é bom de voo. Ele além de ser um cara bom de voo, né? Ele também é um cara muito bacana. E veio para somar. E é isso que é o transbordo que eu quero dizer para vocês. A gente tá nesse mundo, na realidade, é para ajudar as outras pessoas. Então, quer dizer, o que eu sei hoje, eu encho o meu balde de conhecimento, seja ele um balde pequeno ou um balde grande, e ele tem que vazar, ele tem que transbordar. Quando você transborda esses conhecimentos que você tem para um amigo que está chegando agora para o voo, você dá uma atenção legal para esse amigo, o nome disso é transbordo. E o universo, né, ele se amarra nessas coisas de transbordo. Isso é fenomenal. Então o que eu vim aqui? Falar para vocês sobre o transbordo. Também falar para vocês que eu e minha esposa, eu tenho dito aí para uma galera que me acompanha, que eu e minha esposa a gente está assim, é quase uma campanha de 10 anos e fazer esses 10 anos em um ano. E como é que é isso? Às vezes a gente fica se sabotando, deixando para depois. A gente chama isso de escassez. Você não acha que não pode, que não consegue, sabe? E aí, quando você faz isso, no seu inconsciente, e você não faz o que Deus ou o teu coração está falando para você fazer, porque vem algumas crenças, algumas coisas que vão te dificultar de você andar, que você acha que vai te dificultar, mas não vai não. Então isso é chamado de crenças limitantes. Então o que a gente decidiu? Em 10 anos, transforma um ano, e a gente tem feito coisas assim todos os dias, para poder dar uma salavancada. Se vocês querem me acompanhar, os exercícios, porque isso tem um processo, né? Os exercícios, a gente chama isso de desenvolvimento pessoal. E aí eu vou aqui ver, vou tentar aqui ver, para acompanhar com vocês, as pessoas que estão aqui junto comigo, né? Deixa eu ver quem está aqui. Eu queria que vocês fizessem o seguinte, pessoal. Carlos, né? Tá aqui o áudio, tá aqui embaixo. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo abaixar o áudio. O Carlos, o Cabeça, Jonas, quero que vocês me dêem uma boa noite. Eu quero dar uma boa noite para vocês, extraordinário. Então, a gente precisa ter uma boa noite. Boa noite é um cumprimento, né? Então, e aí? Boa noite? E o som tá bom? Como que tá o som? Me fala aí. Escreve aí, o som tá legal? Deixa eu ver aqui o Instagram. Então vamos lá, vamos falar o que a gente veio fazer aqui. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre, vou deixar aqui um vídeo rapidinho. Esse lugar aqui
é um lugar na Suíça, né? Por que eu estou falando da Suíça? Porque em setembro agora, né, a gente vai ter a Copa Ícaro. E a Copa Ícaro, para quem não entende, é uma reunião das fábricas de parapente e eles dão aí os lançamentos, dão todo um processo muito bacana, cara. É extraordinário. E quem já foi comigo, quem puder ir esse ano, então a gente precisa passar algumas imagens bacanas de lá. E esse lugar aqui é entre dois lagos. Tem a montanha lá na frente, né, os Alpes, tem uma montanha de cá e a gente voa entre essas duas montanhas. Então quero convidar você, vou deixar rolando. Galera chegando aí. Agora na van e no topo da montanha. Que tal, Mari? Tem alguma coisa? 10 Eu vou botar uma coisa aqui para vocês dar uma olhadinha, ó. A decolagem. Ó. A decolagem, vocês podem correr. Uma hora entra em voo. Não tem como, quem for comigo esse ano, todas as rampas que eu arrumo pra gente voar nesse Mont Blanc, ela tem um percurso muito maneiro. Ó, vocês vão ver, ó, você pode correr. Se você não entrar em voo aqui, é como se fosse uma escolinha. É bem agradável, tá vendo? E aí uma hora o parapente acaba entrando em voo, é sensacional. O voo, dependendo da hora, tem muita térmica, outras horas não tem, tá? E aí é gratificante, muito gratificante, né? Você tem duas lagoas, essa daqui e a outra do lado esquerdo. Agora a gente vai falar um pouco de voo, assim, o nosso voo. Eu tenho percebido, né, que os pilotos, novato e antigo, eles estão dando algum mole. Então eu vim aqui para de repente abrir um pouco a mente de vocês, para ver se esses moles, que a gente fala que é mole, ele não aconteça mais. E a gente não tem outra forma de eu falar para vocês sem botar um vídeo, né, de um amigo que voou e acabou tendo um problema. Esse vídeo ele acaba sendo conteúdos muito bons para a gente estudar, né? Então isso aqui é uma decolagem. E aí na hora da decolagem, se você observar aqui, ó, vou botar aqui de novo. Se vocês, eu vou botar só um pouquinho aqui para ver se eu consigo, se vocês observarem agora nessa decolagem, nesse exato momento, quando você, instrutor, o amigo que está ajudando o amigo, e vocês saem para voar junto, e vocês estão no rádio com esse amigo, e ele puxa até a vela perfeitamente. Mas quando você pare de olhar para a mão dele e sempre você olha para a vela. E na vela, quando você começa a puxar, ver o bordo desculpe, a parte de cima da vela, o extradorso, ele está subindo. E você começa a ver o intradorso da vela, que é o caso agora, já comecei a ver
o intradorso da vela, a parte de baixo. Então, provavelmente, na hora de um rádio, se você tivesse no rádio, independente se está vendo o amigo a mão ou não, você gritaria, freia, freia. Ajudaria esse piloto a não acontecer isso aqui, ó. Um avanço da vela, né? Ele avançou, ele deu uma freada, mas aí o grande lance de uma decolagem, pessoal, é manter uma direção. Só que quando a vela foi à frente, ele freou e foi às pontas primeiro, como vocês viram, e ela abriu, cara, as velas, elas podem abrir igual e avançar num ângulo reto, ou ela pode ir para a esquerda ou para a direita. Então, na realidade, quando você tem um fechamento frontal que vai estar deixando a vela passar, você precisa entender que nós temos três opções que vão acontecer na vela. Ela pode ir à frente e abrir e entrar em voo, perfeito, mas ela pode fechar o lado esquerdo ou o lado direito. Essa quantidade de fechamento, ela vai fazer provavelmente um giro, se caso o piloto ele não tem uma habilidade de saber a quantidade de freio. E eu vou dizer uma coisa para vocês, toda vez que o piloto numa decolagem, um novato, ele não está acostumado, não tá aqui. Eles têm o ser humano, ele tem umas programações que já vieram de fora. Então, normalmente, quando o corpo, o cérebro, ele entende, ele foi programado por isso. Quando você aprendeu a andar, sabe? Quando você vai cair, a tua mão, ela tende a apoiar. Para quê? Para não bater a cabeça no corpo. Se você cai para o lado direito, é essa tendência. Então, quando a gente vai voar, existe já uma programação. Então, quando o parapente ele faz esse fechamento, principalmente na decolagem, e ele faz esse movimento, e se você não fez uma programação para voo, a tendência da pessoa quando cai, puxar esse lado do freio e aumentar esse giro. E aí, se tiver uma pedra, uma rede de alta tensão, ele acaba tendo problemas. E o que você tem que fazer, eu e você? A gente tem que fazer uma programação nova. Não é não é substituir a programação. Porque a gente vai subir escada, a gente pode descer, cair da árvore, tá andando, escorregar. Então, essa programação de você cair, ela tem que continuar. Mas você tem que fazer uma outra do parapente. E o que você tem que fazer? Né? Você tem que mentalizar que está voando, tá? E aí fingir que está caindo para um lado e puxar o outro lado. Fingir que está caindo. Isso não é de olho aberto, pessoal. Pode até fazer, mas vocês precisam fazer essas... Qual o exercício que a gente dá no CAP, né? Que eu tenho um curso chamado CAP. E eu também tenho um livro online onde a gente ensina isso. Como que você pode fazer? Você pode arrumar um colchão. É o que eu fazia no passado. Eu botava um colchão e mentalizava que estava caindo. Quando eu caía no colchão, mas eu puxava a mão do outro lado. E eu também aconselho, vocês também podem, quem tem uma piscina e quem sai com a esposa e vai passear numa piscina, aproveita lá e finge que está fazendo a esquerda e a direita, então você cai na água, e de novo, e de novo, e de novo. Não adianta dizer para mim que fez uma vez. Vocês precisam fazer várias vezes, várias. Um outro processo também, aproveitando o gancho aqui, é quando o novato, ou quando o instrutor foge do aluno, ou quando um amigo ensina um outro aluno, né? Um outro amigo, e aí esse amigo não tem muito tempo para ensinar, porque ele não é instrutor, e esse cara já deu uns voozinhos, ninguém vai mais tirar ele do desejo de voar. Então ele vai acabar indo voar sozinho. O amigo não está na hora, e o sonho é dele, eu concordo com ele. O sonho é dele, ele não vai impedir o sonho. Isso a gente chama, lá na Suíça, de
poder da ação. Só que o poder da ação ele tem um detalhe, pessoal. Poder quem age. Então eu tenho um sonho de voar. Então eu vou agir, eu quero voar. Isso é perfeito. Só que tem um outro ponto, são 3 pontos. O segundo ponto, quem age da forma certa. Age da forma certa. Então é procurando um instrutor mesmo. Não um amigo. O amigo não é instrutor. E outro, o terceiro passo, a velocidade. Eu tenho um sonho. Eu procurei o instrutor. Pô, mas a velocidade de ir lá para a escolinha não vai. Tem um problema. E essa velocidade, ela tem que ser compactada. Ela tem que vir mesmo para poder treinar. Então você precisa de quê? De agir da forma certa e uma velocidade. Beleza? Então vamos voltar aqui. Quando um piloto está voando, né, fugiu do aluno, do colega, e ele pega uma bolha logo no início, quando ele pega essa bolha e tem aquela inclinação, piloto antigo aí, que sabe que tem aquela inclinação, o cérebro, ele não sabe que está voando porque ele tem uma programação. Ele sabe que está indo para trás. Quando ele está indo para trás, como fosse uma cadeira, a tendência da mão é arriar. Lá na Suíça, são vários laudos que chega a filmagem. Hoje todo mundo tem um videozinho, alguém, um do lado, e vê o cara pegando uma bolha, fazendo full, e ele vai. E os que ficam vivos nessa situação, eles fazem um laudo e fazem uma pergunta. Ué, por que você jogou reserva? Por que você não levantou a mão? Ele, na realidade, o cérebro, quando ele vê e procura uma resposta no subconsciente para aquilo que é aquela resposta, como ele não identifica, e quando ele visualiza aquele parapente de um formato normal, que não está normal do voo, a tendência dele é arriar a mão e não levantar. E cada vez mais que arreia, não adianta. Então o que você tem que fazer? Pegar a piscina, tá, e cair para trás. E visualizar que é um parapente. Isso, depois que você fizer essa programação, eu posso dar um exemplo para vocês. Seus pais ensinaram vocês a andar. E vocês foram hoje para o trabalho, fizeram compra, fizeram isso, dirigiram, fizeram calma. Mas levantaram para fazer escovar o dente, mas em nenhum momento vocês falaram aí para vocês mesmo que iria no banheiro andando. Ó, eu vou dar uns bom dia, umas boa noite aí da pessoa que está chegando agora. Eu gostaria que vocês, eu estou conseguindo ver aqui agora porque botaram os telefones aqui maneiro. Queria que vocês fizessem algumas perguntas, interagissem comigo. O que vocês estão achando? E queria saber o estado que vocês estão, a região, o lugar que vocês voam. Bota aí, eu vou em tal lugar. Beleza? Vamos lá continuar aqui. Então, o andar é uma programação. Tem amigos meus que dirigem, às vezes olha para lá e para cá e está dirigindo e não sabe que está dirigindo. Isso é uma programação. O nosso inconsciente, que Deus fez a gente, ele fez ele para fazer a programação para o seu sucesso. Porque a partir do momento que você fizer de novo, ele programa. E quando ele programa, está programado. Ele vai te levar para o sucesso. Então, por exemplo, todo dia eu chego em casa e falo que minha esposa é maravilhosa. E todo dia, maravilhosa. Vai chegar uma hora que o contexto já está no meu subconsciente. Então, eu sem saber, qualquer momento, em qualquer ação, eu falo que estou bem. Não vou mais, sou seu fã. Obrigado aí, filho. Então, isso é muito importante. Eu tenho um canal de desenvolvimento pessoal, onde eu explico tudo isso. Onde a minha vida, a vida da minha família, tem mudado muito. A minha empresa, então, e meus funcionários têm disparado assim. O ano de 2020, sabe, o nosso crescimento da nossa família e lá da empresa, ela foi quase 70% a 100%. E 2021 deu uma disparada. E o que eu fiz? Eu era o mesmo Aquino,
eu era tudo igual. A única coisa que eu programei meu cérebro para essa caminhada. E aí é o que? É igual voo. Então, se você não quer estolar vela, não quer ser arrastado e mais ainda, faça essa programação. Tem um outro vídeo que eu vou botar aqui agora para vocês. Ali, o cachorrinho tá latindo aí. Eu vou botar esse outro vídeo aqui, ó. Esse vídeo eu botei algumas pessoas, eu fiz um grupo onde eu fiz especialmente para quem está nesses dois grupos do Instagram. Eu fiz filmagem, entrei nos detalhes. Pô, aqui tem muito conteúdo, pessoal, muito conteúdo. Então, eles devem estar já editando aqui o vídeo para poder colocar lá para quem está lá no grupo. É só para aquela galera que está lá. E especialmente para o pessoal que está lá. Mas eu achei tão assim interessante que eu vou dar umas palhinhas. Não vai ser tão profundo, vamos botar assim, igual eu coloquei para a galera que estão me esperando lá para assistir os vídeos da explicação. Mas eu vim trazer aqui para vocês esse conteúdo. Muita gente, quando eu coloquei esse vídeo, falaram algumas coisas. E eu preciso esclarecer para vocês. Então vamos aqui o primeiro passo. Ó. O cara, ele decola, né? O piloto decola, como eu falei aqui. Ninguém está julgando aqui ninguém. A gente está aqui aproveitando uma situação muito desagradável, que ninguém quer passar por isso, para poder o quê? Agregar conhecimento para todo mundo e a gente evitar de passar por isso, beleza? Deixa eu ver aqui. Aqui, Ano, uma pergunta. Estava voando a estação 1000 metros e tomei uma fechada. Vou falar agora aqui. Eu tomei uma fechada por apenas 30 abertura e subitamente 8. O que você me indicaria essa situação? Vou explicar. Vou até comentar aqui e vou aproveitar aí. Que ele disse o seguinte, que ele estava voando a 1000 metros de altura. E de repente ele tomou um fechamento, né? 1.600 metros de altura. E levou um fechamento, porém, dos dois lados, ficando apenas 30%. Isso eu sei de cor. Vou te explicar. E subia, né? Que é o bacana. Então vamos lá, pessoal. Eu vou explicar aqui e vou dar a explicação dele, que quem voa bem, quem vai a 1000, vai acontecer isso, eu vou explicar. Então aqui, quando ele decola, ele se preocupa muito de pegar o pé de apoio. E quando ele pode pegar o pé de apoio, ele também pode, sem querer, pegar o acelerador. Só que tem um detalhe. A mão dele, eu quero saber da mão dele. Eu não vejo a mão dele quando eu dou o CIV, o CAP, eu não vejo a mão. O cara tá alto pra caramba. Eu vejo o perfil da vela. Então você observa que o perfil da vela aqui está todo solto. E quando ele está solto, a pressão interna da vela, ela não está rígida. Então como faz para você ter essa pressão da vela ficar mais rígida para você? É a chamada travadinha. Tá? Não vou entrar em detalhe o que é o efeito dessa travadinha, né? Mas você precisa travar. Então, e qual é a programação que você tem que fazer para travar? Lá no nosso curso, a gente explica e eu vou passar para vocês. Vocês precisam ir para a escolinha e antes de voar toda vez, passar, botar a vela na cabeça e observar a travadinha, sabe? A travadinha ela faz uma maior pressão e também se a vela vir fechar, como você está travado os dois, a tendência dela abrir muito rápido, talvez nem fechar, porque vocês aumentam a pressão de dentro da vela quando dá uma travada. Então, a travadinha, as duas travadinhas, se ela fechar, você já está travado do outro lado, e a tendência é não muito girar, dependendo do colapso. Então, ele aqui, ele não tem programação da travadinha, e ele deixa a vela voar, tá?
E aí você consegue ver uma leve descida. Só que tem um detalhe, ó. Ó, agora, essa leve descida, eu poderia até falar, de repente, que ele estava com o acelerador realmente no pé. Em vez de pegar o pé de apoio, ele poderia ter pego o acelerador. Quando isso acontece, pessoal, não tem, existe uma configuração para isso. E eu já fiz algumas lives curtas falando disso. Quando você, inclusive botei vários vídeos de pilotos tomando os colapsos por estar acelerando, eles estão sempre iguais. Não tem como eu olhar e não saber que de longe ele acelerou. Ah, ele só levou um fronte. Ah, não sei o quê. Por quê? Porque todo o efeito, toda a causa tem um efeito. Tudo tem uma ação e reação. E quando vocês que me acompanham conseguir visualizar tudo isso, ou no meu curso, ou no CAP, ou estando aqui comigo, cara, vocês vão ser o melhor analista de voo e também o subconsciente já vai entender e lá no processo vocês não vão entrar na situação. Beleza, então vamos lá. Quando você vai dar sem querer, você pega o acelerador, a tendência é de igual. Não é um lado, vai embaixo e a lateral. Não, vai tudo por igual. E aí, se fosse mesmo um acelerador, ele teria descido e logo em seguida ela voltaria, mesmo que ele soltasse o pé, ela voltaria por igual. Mas o que aconteceu? Ele levou um fechamento lateral. Um fechamento lateral, pessoal, ó, o parapente fechou, pá, lateral. Isso quer dizer o seguinte, é uma simétrica. Eu vi muita gente falando que era negativa. Negativa é quando você puxa a parte do freio, mas isso é uma assimétrica. Simétrica é um fronte e assimétrica é um fechamento lateral. Beleza. Por que isso aconteceu? Aí a gente vai lá no nosso amigo e perguntou. As bolhas, cara, acreditem no que eu estou falando, porque não é invenção minha. Eu estava na Suíça e o campeão mundial que é suíço, ele estava lá certificador, e mais uns 5 caras estavam lá batendo papo. E eles falaram para mim sobre as montanhas visíveis. Você acredita que tem gente que pega essa parte que eu falo de montanha invisível e brinca, né? Mas cada um faz o que quer. Então a bolha, quando ela está presa no chão, ela começa a crescer uma bolha mesmo. Né? Vocês devem ter visto alguns vídeos meus que eu boto alguns desenhos e imagino aquela bolha. Aquela bolha, cara, quando ela está crescendo, principalmente na rampa. Como assim aqui na rampa? Presta atenção, o sol, principalmente essas condições aqui. O sol, ele tá, isso aqui deve ser vento norte, e o sol ele bate na montanha, onde você vai decolar. E quando essa montanha, na realidade, quando ela desce, e o sol ele está aqui, num terreno plano, esse sol vai bater um pouco, 45 graus, um pouco mais, um pouco menos, e ele faz um aquecimento. Quando ele faz esse aquecimento, não é tão forte quando você tem 90 graus. Então você imagina, o chão está aqui, plano, e o sol está batendo aqui, nesse ângulo. Mas se essa montanha é assim, e o sol ainda mantém a posição, então a rampa, ela bate 90 graus. Quando ela bate 90 graus, aquele local ali esquenta mais do que os outros lugares. E ela começa a crescer. Deixa eu ver algumas coisas aqui. Pessoal, me fala aí de onde vocês são. Depois eu quero saber qual a região. Alguns já falaram. Grande Rafael. Grande meu filho aí. Então, esse ângulo, ele faz uma bolha crescer. Eu não sei se vocês viram uma live minha explicando o pouso na rampa. Quando você vai pousar na rampa, como esse garoto aqui, existe uma bolha, uma ascendente, e essa ascendente, olha só, presta atenção, ela começa a crescer. Então ela tem um início aqui, ó, ela tem um início,
Então, quando o piloto ele decola e essa bolha ela está passando na frente da rampa, o vento que bate nela cria atrás um pequeno rotor. Um pequeno rotor. E dependendo da bolha, você, na realidade, você está atrás de uma montanha. E você está no rotor. Então, na realidade, vocês precisam acreditar no invisível, pessoal. O invisível, quando vocês entenderem o invisível que Deus deixou pra gente, é o invisível que vai fazer vocês crescerem. É o invisível que vai deixar você no extraordinário. Parece que é o Renato aí. Grande Renato. O invisível que vai fazer você encontrar uma bolha e ficar. E também o controle emocional. Então, essa bolha que saiu aqui foi tão rápida e acabou criando um rotor e ter um fechamento. Mas se ele tivesse travado, talvez o estrago não seria tanto. Aí vamos fazer a continuidade aqui. Se vocês observarem, agora a gente vai entrar na parte mecânica do parapente. Se vocês observarem, esse lado vai tender a girar, porque esse cria um arrasto. E ela vai virar para o lado fechado. Ó. Ela já abriu, mas já vai entrar no pêndulo. Ó, no pêndulo. E se vocês observarem antes, deixa eu ver se eu consigo não conseguir. Vamos lá de novo. Ó, observem. Nenhum momento esse outro lado está travado. Nenhum momento tem uma travadinha. Eu repito para vocês novatos, passa antes na escolinha, dá uma inflada e fica ali no controle. Né? No nosso curso CAP e no livro online a gente mostra os detalhes, claro. E aí vamos lá, fechou e houve um avanço. Pessoal, avanço. Ai meu Deus do céu. O avanço, ele tem que ser contido. Sabe o problema dos pilotos? É que eles querem voar com a vela o tempo todo na cabeça. Então, qual o exercício que eu recomendo? Sempre com o instrutor. Voar, frear e soltar. Voar e soltar. Mas antes de fazer esse exercício, eu tenho no nosso CAP, a gente tem um exercício que a gente faz no chão. Para isso aqui. E aí se lembra da memória? De tanto você fazer que eu te prometo que a vela não ia para frente. Qual exercício eu vou passar gratuito para você? A mesma coisa. Vocês vão para a escolinha, vão aqui botar a vela na cabeça com vento, quem estiver na praia, e vão dar uma travadinha. Aí, alguns momentos, vocês liberam. Libera a vela, vai à frente, você freia. A vela vai para trás, você levanta a mão. E você tem que fazer esse pêndulo. Ó, a maioria que eu vejo vai para a escolinha e tem controle de vela, quer ficar com a vela parada. Você tem que deixar esse movimento acontecer, ó, para você, além de visualizar, o seu inconsciente programar. Passou tanto, freou, foi para trás, levantou, foi para frente, levantou. Vocês precisam fazer isso. Minas Gerais, aqui, Renato de Angra. Renato vem com perguntas extraordinárias. Não foi tanto pior, porém não soltou o freio para pegar o apoio. Isso aí. Beleza, Renato? Mas deixa eu responder a pergunta do nosso amigo aqui. Então, olha só. O rapaz estava voando, nosso amigo aí, e ele falou que a 1.600 metros ele levou um colapso que fechou as laterais e ficou 30%. Eu vou dizer para vocês, há 10 anos atrás, não mais, acho que 20 anos por aí, 20 anos atrás, uns 25 anos atrás, o Kiko, o falecido Kiko, ele me chamou para um campeonato, ele me via voando. Pô, cara, você voa bem, vamos para o campeonato. Partimos para Valadares. Chegando no Valadares, o cara conhecia quem? Cecel, Vermelho, Franklin e mais uns caras do... E aí ficamos lá no quarto dos caras, fomos para a rampa junto e os caras começaram a falar. E quando eles falaram
depois de um voo de Valadares, que exatamente igual a você, estava a 1.700, 1.500, levou um pacote e ficou uma parte aberta. E aí eles batendo papo ali para saber o que houve, eles acabaram, né, ali na minha frente. E o suíço me completou lá na Suíça, quando eu fui convidado para esse período de teste, de que ele estava passando na hora, né, e ficou atrás de uma bolha. E ele ficou no rotor. E ele deve ter pego as laterais forte, fechar as pontas, e aí você, às vezes, fica no rotor de uma térmica, cara. No rotor de uma bolha, como fosse a bolha subindo, aquela montanha subindo. Vocês precisam acreditar no invisível. E aí, aproveitando esse gancho aí, eles falaram assim para mim: Aquino, quando as condições estiverem muito fortes dentro de uma bolha, olha só, isso aí, cara, o que eu vou falar agora para vocês, vocês precisam acreditar, né? E se a bolha estiver muito tensa, balançando muito, o que você vai fazer? Você vai ver a direção do vento e vai sair da bolha e vai ficar no lift da bolha, que é mais agradável. Cara, quando ele falou aquilo, a gente, quando está muito intenso, a gente está sozinho, a gente vai para fora da bolha e fica no lift da bolha, que é mais agradável. Extraordinário, cara. Quando eu cheguei, ficava à altura, aí via e fazia o exercício. Eu estava alto, enroscando, e aí saía da bolha e quando desce aquela descendente eu ficava treinando, sabe? É extraordinário. Mas, voltando aqui, o garoto, um avanço que agora fechou o outro lado. Isso é normal. Toda vez lá na Suíça, nos testes, quando a gente fecha um lado da vela, fechou, esse lado vai avançar, esse lado abre e a tendência desse outro lado fechar. Isso é normal. Isso é, como eu falei, já é esperado. Toda vez que você não tiver comando da vela, fechar um lado, o pêndulo, que foi pouco, mas ele tende a fechar o outro lado. Acredita nisso? Isso é sempre. Você tá de bobeira, levou um colapso de um lado e está muito alto, a vela vai entrar em giro para aquele lado. Quando ela abrir, ela vai fechar o lado que estava aberto. E aí, a mesma coisa. Como não teve comando, nenhum do lado oposto, a vela foi à frente. Isso, se ele tivesse alto, só seria um susto. Talvez uma falta de controle emocional também está ali. A falta de controle emocional está bem ali, cara. Tá ali, ó. Isso é totalmente fora de controle emocional. Por quê? As emoções daquele momento fizeram com que o inconsciente não achasse uma resposta, porque ele não treinou aquilo. Ele não treinou. Se ele não treinou, ele não vai achar a resposta para um fechamento lateral, ou de esquerda ou direito. E vocês precisam fazer essa programação. Então está respondido a pergunta do nosso amigo Eduardo. Eduardo, não acredito que você está aqui. Beleza? O Eduardo é o cara, maneiraço. Mas então, voltando aqui. Vocês precisam acreditar na montanha invisível, vocês precisam acreditar nesse lift, e fora muitas coisas que eu descobri. Eu vou passar mais um agora para vocês. Eu acho que o tempo vai parar aí, pessoal. Esse negócio de Facebook, Instagram, ele só dá 1 hora. Então vamos dar uma acelerada aqui nesse último aqui. Deixa eu ver se tem uma musiquinha.
Então vamos lá. O nome disso aqui é um sieve e o piloto foi iniciar um processo de full. Eu quero deixar bem claro para vocês. Boa noite. Quando você vai iniciar um processo de alguma coisa, vocês têm que botar na cabeça que ele tem que ir até o final, cara. O processo, ele tem que ir até o final. Se você deparar com a palavra medo ou distração, né? Eu falo assim, as distrações, o medo e mais alguns, a falta de controle emocional, não deixa você seguir. Eu até recomendo lá no nosso curso, para todos os pilotos, ler um livro chamado O Pico e o Vale. Esse livro ele vai fazer com que você abra sua mente em relação a isso. O medo, né? Chego na rampa, bate aquele negócio e fica o medo. E aí vem as perguntas, as dúvidas, né? Isso, cara, falta totalmente controle emocional. Se você é um piloto antigo, que passou realmente na escolinha, que já está voando bastante tempo, e você tá com esse efeito de descontrole das emoções, a gente tem dentro do CAP, a gente tem uma parte de destravar, né? Ela é legal. Então o que eu aconselho você falar assim? Por exemplo, tem muitos amigos meus que falam assim, Aquino, pô, cara, o meu patrão, eu queria sair daquele emprego, mas eu tenho medo. Sabe o que você tem que fazer? Eu falei com ele, você tem que chegar pro seu medo e falar assim, medo, se você quiser continuar trabalhando com ele, você trabalha, mas eu vou embora. E assim é mesmo, você tem que fazer na rampa. Se você é um piloto que já voa, sabe quem você é, porque às vezes o piloto não sabe quem ele é. Pô, eu sou um cara, eu decolo bem, eu treinei, eu já vou, mas o cara na hora depara ali com um controle emocional. O que ele tem que dizer? Cara, medo, se você não quer voar, fica aí na rampa, mas eu vou. Então, esse procedimento de controle é você que manda em você, não é ninguém. Entendeu? Vocês têm que botar isso na cabeça. Então, aqui a gente está vendo uma cena de um full stall, beleza? E o full stall, ele tem um processo. Ó, o cara tá voando, ele freia, tem o pêndulo do corpo, porque ele parou a vela, e ele vai desmanchando. E aí ele desmancha a vela e vai caindo e fica aqui, ou a metade um pouco. Se você começa a frear, e aí nesse ângulo aqui você solta, vai acontecer exatamente isso aí, ó. É que ele deu sorte. Mas graças a Deus, lá na certificação, quando a gente faz o full stall, ninguém cai dentro da vela. Ninguém. Nunca vi um piloto cair dentro da vela. Beleza? Mas se você for freando e deixar mais ou menos de 45 graus a 90 graus e soltar, cara, você provavelmente pode pegar algumas linhas. E se você é aquele piloto que usa uma bota, que tem ganchinho, usa aquelas câmeras na cabeça, você vai jogar o reserva, porque vai lá, vai embolar na cabeça. É um ganchinho, é um aparelho, é a bota, e você vai ter problema. Então vou agora mostrar passo a passo aqui esse full stall. Ó, ele começa a frear. O freio dele, a vantagem do freio, que ele não caiu ali na vela, aquelas coisas. Caiu na vela não, caiu nas linhas, porque o full stall não cai dentro da vela. A quantidade de freio que ele tem. Se você observar, ele está com a mão alta e já está atuando o freio, tá vendo? A vela já está indo para trás. E ele está com o freio bem curto, um posicionamento que ele fez perfeito os pés debaixo da selete.
Quando você estiver voando em térmica forte, que tem um pé de apoio, que tem que você tenha casulo, e se tiver sacudido muito, dobre as pernas. Eu posso fazer até uma live explicando isso, não vou em detalhe, mas é um conselho que eu dou. Dobre as pernas, porque essas pernas esticadas, ela vai fazer igual aqueles balanços quando a gente é criança, ela vai fazer aumentar. Eu não acredito que ele está aqui. Grande Felicinho. Felicinho, tô com saudade, hein, pessoal? Marcos, Natan, Glaudson, muito bom. Gente de primeira linha. Vamos lá. Eu quero que vocês me dão um feedback aí, pessoal. Então, esse freio, ó, freando, ó, ele tá mal, ele não tá mal vem cá. Oi? Fala. Vem cá. Não. Rapidinho. Não. Grande Ícaro. Ícaro, o nome dele, vem, Ingrid, rapidinho. A galera chegou aqui, as crianças estavam aqui no parque, sabe? A minha casa aqui, ela tem um parque do lado, não é longe. Então, cara, é muito bom. Deus é muito bom comigo. Então, vamos voltar lá. Ele tá com a perna debaixo da selete. O freio é bem curto. Só que o seguinte, ele levantou de repente. Lá no nosso CAP, né? Eu tenho uma turma no CAP e a gente tipo fosse uma mentoria. A gente analisa todo esse processo. Então você vê. Vou aqui repetir para vocês verem. Deu um gag. Ícaro, me ajuda aqui. Como eu faço? Vai voltar aqui, rapidinho. Ícaro? Como eu faço para voltar aqui, Ícaro? Entra aqui. Como eu faço para voltar ali? Valeu. Freou e levantou a mão. Agora, qual foi o erro dele também? As pernas se soltou. A perna soltaram, ficou igual balanço. Quando você era criança, jogava para frente, jogava para trás, jogava para frente, jogava para trás. Isso vai aumentar o pêndulo. Então, ele aqui, ó, levantou as pernas e levantou a mão bem antes. Vou repetir aqui, ó. Freio. Se assustou. Levantou a mão, levantou o pé. Tá no palhaço. Só que ele, provavelmente esse cara, ele tem aquela programação da vela avançar. E aí qual é a reação dele? Ó, avançou. Freio. Avançou diferente do nosso vídeo anterior. Ó, a vela chegou aí um ângulo. Se ele não freia desse jeito, pessoal, o ângulo, não sei se vocês conseguem ver o horizonte aqui, ó. Essa vela, na imagem dele, chegou em bater a cabeça do parapente, né? A parte frontal, para ele, na visão dele, ele conseguiu ver chegando. Talvez ele até viu um pouquinho aqui, mas o drone está mostrando que não foi isso aí. E aí, ó, chegou a ter um pouco de fronte. Ó, um pouco de fronte. E aí, a travada fez ele voltar a voar. Pessoal, quando a gente tem uma visão, né, de gavião, e aí, alguns alunos meus e alguns pilotos, eles não estão conseguindo enxergar longe para pegar uma térmica, para ver uma árvore lá balançando, um galho, urubu. E aí é problema de vista, concorda comigo? E eu comecei a pesquisar isso. Pô, cara, eu consigo enxergar. Sabe por quê, pessoal? Quando a gente está voando, a gente está olhando, mas a gente tem o nosso
o nosso olho ele consegue ver as nossas laterais, que são a extensão do parapente, e a gente tem que fazer esse exercício. Então, quem está entrando no voo agora, os pilotos antigos que já levaram colapso, eles já trabalham isso, ó. Isso e longe. Eu quero ver mais longe. Então, existe um exercício, você que está começando, que veio do zero e está vindo para cá, e pilotos mesmo, os antigos, que querem ter esse ocular mais legal. Cara, lá a gente aprende assim, ó. A gente vai botar o telefone aqui no rosto e vai olhar para o telefone, e com o ocular você trabalha, não olha para o lado. E sempre piscando, lubrificando, olhando o telefone, né, como fosse aqui, ó, botasse aqui, olhando, piscando e tentasse ver as laterais, em cima e embaixo. Se vocês fizerem isso, o cérebro ele vai ampliar. Porque é o seguinte, o que está acontecendo no mundo? Todo mundo assim, costurando no computador, esse ocular ele vai perdendo as laterais. E a gente trabalha só mais assim. E a gente precisa voltar à nossa origem, que Deus deu, ele deu 90 graus. E aí não tem outra forma. Exercício. O músculo do olho, ele vai voltar a trabalhar. E vai voltar a trabalhar. E aí, um outro exercício que eu dou para vocês, para quem mesmo tem que ser sem o óculos, tá, pessoal? Quem não consegue enxergar longe, eu quero que faça o seguinte exercício. Vocês vão ver na casa de vocês mesmo, alguma coisa longe, vocês vão tapar o olho de cá e olhar lá. Depois tampar. Vocês vão perceber que tem um dos olhos que é mais fraco. É normal. Mas por que é normal? Porque o cérebro ele vai cansar aquele que enxerga melhor. E o que vai acontecer? Você vai perder mais rapidamente esse. Então o que você. Eu quero que vocês façam agora. Agora ou na hora que vocês. Eu quero que vocês olhem longe e descubra qual o olho que é mais fraco. E eu quero que você bote ele para trabalhar. Isso, trabalhar. Então, no meu caso, esse aqui que é o fraco. Então, bota aqui os dois abertos, beleza? E ficar olhando. Depois você bota a mão, vem pra cá, olha a mão, olha tudo, e volta pra lá. E fica 2 minutos, 3 minutos, olhando lá embaixo. Cara, e bota a mão aqui. E vai aqui, olha lá embaixo, fica olhando lá. E aí o que o cérebro vai fazer? Como esse aqui não está enxergando, ele vai vir para trabalhar o outro. Quando ele trabalha o outro, quando você tira a mão aqui e tira e bota, se sua mão cresce. Pô, é extraordinário. Então, não tem nada a ver com voo, mas tem, porque a gente está falando de inconsciente do cérebro, a gente está falando da visão, porque vocês precisam ter visão de águia. E eu tenho lá no CAP todos os exercícios para ver mais longe, ver do lado, botar o dedo aqui e ficar olhando, piscando, coisas de lá. Então, quem tiver interessado em fazer um CAP comigo, fazer um CIV, também ir lá para a Europa em setembro, né? Que é extraordinário. E quem quiser também comprar algum equipamento e está com dificuldade, cara, quem me liga, pô, eu tô sem dinheiro para comprar uma reserva, mas tem uma parte, cara, sem reserva não pode voar. Então eu dou meu jeito de ajudar, beleza? Então eu acho que cansei muito vocês, mas eu só tenho uma coisa para falar, para finalizar, rapidinho. Eu disse para vocês no início da aula que eu tenho um curso de desenvolvimento pessoal onde... Ah, beleza. É isso aí. Quem é a Nilton? Então, eu tenho um curso de desenvolvimento pessoal onde eu falo do nosso crescimento, da minha família. Essa coisa de amar, de ficar ali junto. E eu não fazer isso, cara. Eu estou trabalhando isso há 2 anos, mas os resultados, eles vieram muito rápido, né? Então eu e a minha esposa, como eu falei no início, a gente está fazendo um trabalho de 10 anos se tornar 1 ano, ok? Então, para isso, existem alguns exercícios que eu boto lá.
Mas eu quero trazer para vocês o exercício dessa semana, para vocês, de repente, sabe, dar uma ligada na vida de vocês, porque, na realidade, eu até falei hoje sobre isso aqui, ó. É rapidinho, pessoal. Se vocês estão vivendo uma rotina, ou vocês estão vivendo assim, numa tarefa, ou vocês estão vivendo em projeto. A maioria dos amigos que eu estou vendo, que vai lá na fábrica, que eu conheço, estão vivendo, tipo, quase em rotina. E a rotina é ruim, cara. A rotina faz você não crescer, os sonhos não vir. A rotina é um hábito que às vezes te para, beleza? Então, a gente está nos exercícios, que não tem nada a ver com parapente, mas vocês são meus amigos. E é de graça. Não vou cobrar nada, não. E eu vou passar para vocês hoje o que eu e a minha esposa estão fazendo. Primeira coisa, a gente acorda bem mais cedo, antes de eu ir trabalhar, e conversa. Isso, faz um alinhamento. Primeiro passo, alinhamento. Segundo passo que eu vou falar agora para vocês. Vocês têm que ler o livro de Coríntios 1 e 2. Essa semana, a hora que vocês puderem. Outra coisa, ler um livro. Esse livro, exatamente, que eu vou passar para vocês, ele é meio grande. É O Investidor Inteligente. Cara, quando eu comecei a ler esse livro, e minhas finanças, a facilidade de eu ir para a Europa, a facilidade de guardar um dinheiro, porque às vezes a gente está com ações que não dão um resultado para a gente. E a gente precisa ouvir alguém que tenha resultado para poder fazer. E esse livro, ele é um pouquinho grande. E vocês podem pegar o YouTube e botar lá o nome e escutar, vai para o trabalho, comprar por R$10 um fone de ouvido, ou você que vai de ônibus, e escuta isso aqui. Se vocês acharem que é muito grande, eu tenho um link que ele é uma resenha, então uma resumida, beleza? Outra coisa é assistir um filme, porque o nosso cérebro, ele precisa ver, sabe? Se lembra do Tomé, lá de Deus? Tomé, ele só acreditava vendo, né? Vocês precisam acreditar sem ver as térmicas, o rotor da térmica, o livro da térmica e tudo mais que tem ali. Então eu peço vocês para ver um filme chamado Trocando as Bolas. Esse é o filme dessa semana que a gente vai ver, eu, minha filha, todo mundo. E eu convido você e veja de uma forma, quem já viu, e veja de novo de uma outra forma. Um outro desafio, né, que a gente está fazendo é o jejum. Não falar palavras negativas essa semana. E aí vai virar um hábito de novo, e de novo, e de novo. E de repente a gente tem. Então eu convido vocês a fazerem um jejum. Não é de comida não, Deus. Deus, ele não quer que você fique passando fome aí. Se também quiser, tudo bem. Mas o jejum de não falar palavras negativas em nenhum minuto essa semana, beleza? E uma outra coisa que minha esposa está estudando, e ela falou que quer estudar mais, que é modelagem. Que há 2 anos eu comecei a fazer isso. Então, a minha empresa, eu modelei o Meet, aprendi com o Meet, né, que é o dono da Ozone. Também aprendi muito com o Bruce Smith, a maneira como ele age a empresa. Nossa empresa, depois que eu fiquei fazendo a remodelagem, você que tem uma empresa que você acha que não está crescendo, procure alguém que já tenha na internet e modele o cara. Então eu vou pedir para vocês modelar, que a gente separou aqui, David Powell. Então esse cara é muito bom, procure ele lá na internet, isso aí que vai ficar gravado, e vocês vão fazer esses exercícios, mas quem quiser, beleza? E a gente está na quarta-feira. Na quarta-feira eu vou trazer mais conteúdo lá do livro. Nosso livro é R$59, é um livro online, e a gente sempre está colocando conteúdos ali. E também a gente tem um link onde qualquer pessoa que tem dúvida do próprio link, por exemplo, você lança um livro, você lê, se você tiver dúvida, você não tem o autor, mas aqui a gente pode bater um papo. Eu acho que eu já falei pra caramba, e agradeço todo mundo aí essa oportunidade de estar me escutando. Perder seu tempo valioso, que poderia estar com a sua família e estar aqui comigo. E eu gostaria também
do transbordo de vocês. O que é transbordo? Eu quero que vocês compartilhem esse link para outras pessoas, ou compartilhe mesmo só para compartilhar, porque vai chegar em outras pessoas que de repente precisa dessa informação que não seja você. Então compartilhe, dê bom dia, quem vai assistir depois responda algumas perguntas, compartilhe. Obrigado, que Deus abençoe a todos, que a nossa jornada de 10 anos em um ano seja com resultado extraordinário até o final do ano, beleza? Um abraço e tenha um bom dia, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vou sair desligando aqui agora, hein? Desligando aqui o Instagram. E onde aperto, sei lá,